Olá pessoal do nosso Música é Proparoxítona. Mais uma vez estamos aqui para focar mais um cantor, um grande ícone da nossa música brasileira, que no último dia 16 de junho completou 78 anos. Eu estou falando aqui de Ivan Guimarães Lins, ou Ivan Lins. Muito conhecido aqui no Brasil e muito conhecido também fora do Brasil, um dos cantores mais prestigiados, mais conhecidos aí fora. Ivan Lins começou lá no finalzinho da década de 60, num movimento lá universitário, estudantil, e aí depois se firmou lá no comecinho da década de 70, participou do 5º Festival Internacional da Canção, com a música O Amor é o Meu País. Ficou em segundo lugar, só perdendo lá para a BR3, uma música do Tony Tornado, que fez bastante sucesso. Essa música é da sua... Essa parceria é lá do Ronaldo Monteiro. Todo mundo conhece o Ivan aí pela sua parceria com o Victor Martins. Mas lá no começo da carreira ele tinha o Ronaldo Monteiro como grande compositor. Letrista, fez lá O Amor é Meu País, fez Madalena, depois outro grande sucesso do Ivan, que todo mundo conhece aí na voz da Elis Regina. Essa música, apesar do nome O Amor é o Meu País, é uma música que fala de amor, muito romântica, e na época diziam que era música ufanista, falando do país. Na verdade não era, era bem romântica, havia uma confusão aí com relação à ideia da música. A música foi feita especialmente para o festival, para o 5º Festival da Canção, e acabou ficando em segundo lugar. Daí para frente, Ivan estourou aí, como eu disse, depois com Madalena e outros grandes sucessos. Mudou depois a parceria, se firmou lá com o Victor Martins e fez inúmeros sucessos. Já falamos aqui do Ivan em outras vezes e vamos falar em outras oportunidades, porque o Ivan, como eu disse, é um grande compositor, músico dos mais prestigiados. Ivan Lins foi indicado a mais de 10 Grammys Latino, venceu 4. Ivan gravou mais de 60 álbuns, se for contar os álbuns de estúdio e ao vivo, e os singles que ele gravou em toda a sua carreira. Ele também foi gravado por George Benson, já falamos aqui do Dino Norá de Norá. Ele também foi gravado pelo Quincy Jones. Quincy Jones, para quem não se lembra ou não sabe, é o grande produtor da carreira aí do Michael Jackson. Tem uma curiosidade aí interessante, no final não tão feliz assim pro Ivan Lins, mas é que o Quincy Jones lá em 81, 82 sondou aí uma música do Ivan Lins, Um Novo Tempo. Ele adorou a música e queria dar lá pro Michael Jackson gravar. Essa música seria gravada lá no disco Thriller do Michael Jackson. Houve esse namoro, vamos dizer assim. O Ivan, ok, vamos ver e tal. Só que na hora de fazer o negócio aí da autoria, a relação aí comercial entre a música e os direitos aí do Ivan e do Victor Martins beneficiavam demais aí o pessoal lá do Michael Jackson, Quincy Jones. O Ivan Lins acabou não topando. Era uma coisa assim absurda, tipo 80 para 20, 90 para 10. Era uma coisa bem absurda assim. Era uma proposta bastante indecente. O Ivan até depois conta essa história dizendo que ele poderia financeiramente ter topado se ele fizesse isso, esse álbum, que foi o álbum, talvez o álbum mais vendido em toda a história da música, ou um dos mais vendidos, o Thriller do Michael Jackson, teria ganho muito dinheiro. Mas ele também afirma que, na verdade, seria uma desvalorização até da capacidade dele, né? E aí ele não achou muito legal e acabou não topando. É apenas uma curiosidade aí
bastante importante para mostrar aí a importância que o Ivan tinha e ainda tem na música internacional. Falando aí da carreira internacional e do prestígio de Ivan aí fora, além do Quincy Jones e do George Benson, Ivan Lins foi gravado pela Ella Fitzgerald, uma das maiores cantores de jazz do mundo, uma das maiores vozes, mais respeitadas vozes americanas. Gostou lá da música Madalena e gravou a música Madalena depois lá da Elis. E aí o Ivan teve esse privilégio então de ter essa música Madalena gravada por duas das maiores cantoras do mundo, a Elis e a Ella Fitzgerald. Eu vou deixar aí na descrição a gravação da Ella cantando em português a música Madalena, um clássico aí do Ivan e do Ronaldo Monteiro. Quem gravou também Ivan foi a conhecidíssima lá, a cantora lá dos anos 70, 80, a Barbra Streisand. Ela também gravou a música do Ivan, Começar de Novo, que é uma música lá de 79, lá do Malu Mulher. E quem fez a versão aí foi um casal de letrista americano, chamou-se então A Ilha. O casal de letrista era o Alan e a Marilyn Bergman, então, dois compositores aí norte-americanos. E a música se chamou The Island, gravada então, que é o Começar de Novo do Ivan e do Victor Martins. Também vou deixar aí na descrição para vocês darem uma olhada. E aí hoje nós vamos mostrar aqui um disco que está fazendo 35, acabou de fazer aí 35 anos do seu lançamento. É um disco que também não fez tanto sucesso assim, não tem tanto clássico, mas fica aí a dica. Vou deixar algumas músicas assim incríveis, muito lindas, do Victor e do Ivan. Esse disco de 1988 é o 15º álbum do Ivan. Chama-se Amar Assim. Um disco também que é muito legal, acho que vale a pena vocês darem uma olhada aí na descrição. Vou deixar aí na descrição algumas dessas músicas lindas do Ivan. E aí a gente pode citar algumas músicas também que algumas fizeram sucesso, outras nem tanto. Algumas músicas românticas, podemos citar aqui Ainda Te Procuro, Fogueiras, e a música que dá nome ao álbum, o Amar Assim. O Ivan também colocava aí muito essa questão da brasilidade, essa questão social, essa relação aí do amor e também dos grandes entraves políticos e sociais da época. E aí nesse disco a gente vai ter algumas músicas também nesse sentido. Uma delas é 30 anos, quando ele fala lá das 3 décadas lá dele lutando, querendo um país melhor, querendo que as coisas ficassem mais tranquilas, dizendo da sua luta. 30 anos. A outra música também que fala um pouco dessa relação de amor, mas também da dificuldade de viver esse grande amor intensamente, que é De Nosso Amor Tão Sincero. Também prestem atenção na letra do Victor, incrível essa música aí, De Nosso Amor Tão Sincero. E a lindíssima Andorinhas, também pouquíssima conhecida essa música, mas uma das músicas, na minha opinião, mais lindas do álbum, que ele fala lá da revoada das andorinhas, da sua capa preta e dos que estavam de luto e do seu peito branco, uma música assim, uma melodia, um poema maravilhoso aí do Victor, musicado pelo Ivan. E ainda temos 2 músicas que falam também de um momento político e social da época, 2 músicas aqui desse álbum, Amar Assim, que é Cabo Eleitoral, que não precisa dizer do que ela fala, e 16 de Novembro. Eu postei aqui, acho que a primeira vez, do Ivan, coloquei essa música numa época de eleição. A música chama-se 16 de Novembro, porque ele fala lá de uma coisa que estava engasgada, que as pessoas queriam votar e não podiam por causa da ditadura. O Ivan também sofreu muito aí essa pressão aí
da ditadura militar. Por que 16 de novembro? Porque as eleições antes eram realizadas no dia 15 de novembro, que era o dia da proclamação da República. Depois é que ela passou a ser realizada lá no começo de outubro, e isso ocorre até hoje. Na época, era 16 de novembro, é o dia depois da eleição. Lembrando que esse álbum foi lançado em 88, e no ano seguinte nós tivemos eleições para presidente da República e eleições gerais, apesar da gente já ter tido eleições municipais e para governador, mas as eleições gerais mesmo ocorriam no âmbito até da presidência no ano seguinte, em 89. Então o pessoal ainda estava brotando aí essa coisa da liberdade, de poder votar. E essas duas músicas aí falam exatamente sobre esse assunto. Esse disco, ele foi o segundo disco gravado pela Philips. Até 86 o Ivan gravava pela Som Livre, que era lá a gravadora lá da Rede Globo. Aí ele teve uns problemas lá com a Som Livre, a Xuxa estava bastante em alta lá e resolveram colocar todas as fichas lá na carreira da Xuxa. E aí ele foi para Philips e acabou gravando a partir de 86. Esse álbum aqui foi o segundo álbum gravado pela Philips. Então fica aqui o registro aqui dos 78 anos aqui do grande Ivan Lins e desse álbum aqui de 1988. Esse álbum também foi produzido pelo Ivan e pelo Luiz Tornag e também com as letras aqui do Vitor. Um grande álbum. Vou deixar aí na descrição os vídeos, que na verdade são somente os áudios. A gente não tem aí os vídeos dessa música, somente os áudios, mas prestem atenção nas letras que são assim incríveis, essas três temáticas que eu coloquei aqui para vocês. Um grande abraço, ouçam aí essas pérolas aí do Ivan e do Vitor e até a próxima postagem.